Glória a Deus. Glória seja dada a nosso Deus. Glória a Deus nas maiores alturas. Estamos aqui nesta manhã de domingo para começar a Escola Bíblica Dominical. Hoje é dia 7 de setembro de 2025. Nós vamos juntos adorar a Deus lendo a palavra que está aqui, a palavra de Deus. Nós vamos ler o capítulo 17 e 18 do livro de Mateus. E estaremos ministrando a palavra. Vai ser rápido, é meia hora desse tempo para Deus. Separa esse momento. Vamos fazer a oração dominical e vamos começar a escola dominical desta manhã. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Senhor, muito obrigado por esse dia que nasceu, por estarmos juntos aqui, por estarmos respirando, vivos para a honra e glória do teu nome. Abençoe essa escola dominical, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença. Limpa o nosso coração, limpa a nossa alma para que nós possamos estar sempre purificados pela tua palavra. Pai, abençoa todos que vão compartilhar até essa mensagem para outras pessoas, porque a tua palavra é vida na nossa vida. Pai, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer mais e mais. Oramos no poder do nome de Jesus. Amém. Nesta manhã nós vamos ler Mateus 17 e 18. Diz assim na palavra de Deus. Vamos ler junto. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago. Olha lá que palavra boa aí, ó. E os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que a nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse-lhe: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem, olha lá, seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é misto que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurar todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. E quando chegaram, a multidão aproximou-se. Aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante deles e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendendo Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e disseram:
por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando eles na Galileia, disseram-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as suas didracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse-lhe ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De que cobram os reis da terra os tributos, ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Olha lá. Disseram-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos, mas para que não escandalizemos, vai ao mar e lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir. E abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-lhe por mim e por ti. Naquela mesma hora, olha lá, capítulo 18. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamando uma criança, a pôs no meio deles. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que quer se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequenos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Olha aí, ó. Porque é mister que vem um escândalo, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti. Melhor que entres, olha lá, portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés serem lançado no fogo do inferno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Olha aí, ó, muito forte essa palavra. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo os 2 olhos serem lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem, olha lá, veio salvar o que se tinha perdido. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá? Olha aí, ó. Essa palavra é muito boa. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99, em busca da que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela, olha aí, ó,
maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Mas, olha lá, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhar-te teu irmão. Mas se não te ouvir, olha aí, ó, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar as palavras, dizei-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que desligarem na terra será desligado no céu. Também eu vos digo que se 2 de vós concordares, olha lá essa palavra, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo com que pagar, o seu senhor mandou que eles e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, olha lá, que devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, olha aí que palavra forte, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse: servo mau, perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Olha aí, irmão. Essa palavra é muito forte. Por isso que nós temos que estar na presença de Deus. Por isso que nós temos que estar mais perto de Deus. Por isso que nós devemos andar com Jesus. Nós vamos agora, nesse momento, glória a Deus, nós estamos transmitindo essa mensagem no nosso grupo de oração. Estamos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Então abra o seu coração nesta manhã, que nós vamos agora explicar a palavra de Deus. Deixe Deus operar no teu coração. Não deixe nada te distrair agora. Desliga teu celular, como eu coloco aqui, tudo no vibracal, não atendo ninguém, porque é momento da prece, é momento de estarmos juntos aos pés do Senhor. Glórias a Deus, né? Glórias ao nome do Senhor. Vamos continuar aqui as explicações. O capítulo 17, Jesus ele se transfigura diante dos seus discípulos. E ele mostra para os discípulos, levando 3 testemunhos aqui, Pedro, João e Tiago, para mostrar para eles que ele é Deus. Que Deus fala direto com ele, porque os discípulos ainda não tinham visto uma experiência sobrenatural. Você só vai ter uma experiência sobrenatural quando você tiver um encontro mesmo com Deus. Isso só vai acontecer se você realmente
for um discípulo verdadeiro, que Jesus não aparece para qualquer pessoa. Ah, eu vi Jesus, como você vê, um monte de mentira. Ah, eu vi Jesus. Mentira, só vê Jesus quem é discípulo, quem anda com Jesus, quem tem uma vida num altar. Vamos falar a verdade aqui para você. A transfiguração aconteceu, somente 3 discípulos estavam preparados para assistir a transfiguração naquele momento. E muitos discípulos hoje, em pleno século 21, já tiveram um encontro com Jesus. Jesus tem aparecido para ele. Jesus aparece para aqueles que são discípulos realmente usados, que realmente querem viver uma vida para a honra e glória do nome dele. Vamos falar bem claro para você essa palavra. Até o versículo 13, Jesus está se declarando e mostrando que ele está cumprindo a palavra, que Elias já veio, que muitas pessoas hoje já negaram, muitos negam a fé rapidamente. Aqui no segundo passo, do versículo 14 até o versículo 22, Jesus ele faz o tratamento de 2 pessoas que foram, de uma pessoa que foi curada. No caso, Jesus está falando da cura de um lunático. Hoje tem muitas pessoas aí. O lunático hoje são aquelas pessoas que caem no chão, que vomitam. Você já deve ter visto, né? São as pessoas que têm aquelas doenças de nascença. Os discípulos aqui não puderam curar este jovem lunático. Por isso Jesus censurou a incredulidade dele. Jesus cura todo tipo de doença. Eu quero dizer bem claro para você. Ó. Os discípulos aqui, o mestre aqui expulsou o espírito maligno que perturbava aquele jovem e deixou um valioso ensinamento aqui, ó. Ele diz bem claro, mostrou que tudo é possível se a pessoa usar a palavra da fé. O versículo 20 está escrito bem claro isso. Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiver de fé como um grão de mostarda. Ou seja, e aqui Jesus disse por que Deus usa homens e mulheres aí para fazer o sobrenatural. Porque a pessoa jejua e ora. Você tem que sacrificar, matar sua carne, o seu desejo carnal. A carne não tem poder, vou dizer bem claro. O demônio, ele vê quem é um homem de Deus e quem é mulher de Deus. Então Jesus aqui diz que muitos não praticam o jejum e oração. Não enfraquece a sua carne, a sua vida carnal. A pessoa só fala na carne, a boca fala do que está cheio o coração. Tem pessoas que só falam em comida, só falam em dinheiro, só falam em futebol, só falam em conversa fiada. Uma pessoa que tem a unção de Deus, ela tem uma vida de oração. Por isso que Jesus diz aqui, olha, esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Você tem que se fortalecer. Quanto mais você estiver na presença de Deus, mais você vai ter uma oração forte, uma oração que os demônios... Eu já expulsei muitos demônios. Eu só expulso demônio em primeiro lugar porque Jesus está na minha vida. Porque eu sacrifico. Você não vai me ver em shopping, time de futebol, por aí, porque isso aí é coisa que não interessa, não edifica a vida espiritual. Quanto mais você cortar as coisas que não edificam a tua vida espiritual, mais você estará forte espiritualmente. Continuando aqui, Jesus paga o imposto aqui, ó, o tributo. Jesus, aqui, ó, o imposto das 2 dracmas era dado por estrangeiro que visitava o templo de Jerusalém. Nessa ocasião, Pedro foi interrogado pelos cobradores quanto ao pagamento dessa taxa. Então Jesus indagou o discípulo a respeito de quem deveria pagar tal imposto, se o cidadão ou o estrangeiro. Pedro então respondeu que o estrangeiro é que devia pagar. Logo, como cidadãos, eles não precisavam pagá-lo. Contudo, para não causar escândalo, olha lá, o mestre providenciou tal pagamento, ordenando que os discípulos fossem ao mar e lançassem seu anzol, pois dentro do peixe fisgado havia um estátua, equivalente a 4 dracmas. Com essa quantia, Pedro pagava o seu imposto e o de Jesus. A atitude do Salvador serve de lição para nós, a fim de que cumpramos nossos deveres como cidadãos, dando bom testemunho entre homens. Além disso, exemplifica a provisão do Senhor para aqueles que têm a fé e agem sob a sua palavra. A gente não deve dever nada, irmão. Não deve. Tudo, nosso nome tem que ser limpo. Do SPC no Serasa, lute para ter um nome limpo.
para que ninguém possa dar mau testemunho. Esses crentes aí, esses cristãos que se declaram de Jesus não pagam nada, só vivem devendo. Honre o nome de Jesus, porque quando você está limpo diante de Deus e diante do mundo. Se coloque nessa posição. Igreja não precisa de dinheiro político para pagar suas coisas. Muitos estão apoiando aí. As igrejas apoiaram aquele outro presidente por causa de 12 bilhões de reais que estão devendo em imposto. Para você ter uma ideia, né? As igrejas deixaram atrasar e ficaram na mão de um presidente aí que não estava nem aí com elas, que nem era cristão. Então as igrejas apoiam muitas vezes político por causa de dinheiro. Nós não precisamos de dinheiro. A verdadeira igreja ela é sustentada pelos homens e mulheres de Deus. Nesse capítulo 18, nós vemos do versículo 1 ao 5, Jesus está falando, eles perguntaram quem era o maior no reino dos céus. Segundo Jesus Cristo, nós temos que ser puros e humildes como uma criança, para que herdemos o reino dos céus. Isso, porém, não pode ser feito assumindo-se apenas uma postura piedosa e um viver abnegado. Somente pode tornar-se puro e humilde de coração quem é guiado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Do contrário, todos os filantropos e caridosos desse mundo herdariam o reino de Deus, anulando o sacrifício do Cordeiro. A verdadeira pureza está em quem tem a mente de Cristo e é completamente dominada pela palavra de Deus. Está escrito em 1 Coríntios 2,16. Além disso, o Senhor Jesus expressou seu amor e cuidado pelas crianças, ensinando a recebê-los em seu nome, pois ela tem lugar no reino de Deus. Aqui observem que Jesus dedicou todo esse texto aqui para que as pessoas pensem na sua vida espiritual. Porque o pecado está dominando as pessoas. O pecado está dominando o coração das pessoas. As pessoas estão deixando de ser humildes. Hoje, em pleno século XXI, as pessoas não querem, cada um quer ter cargo, cada um quer fazer as coisas, acabam causando todo tipo de confusão. Muitas igrejas, tem pessoas que adoram frequentar a igreja, causam escândalo dentro das igrejas, trazem problema. As pessoas até dizem aquela célebre frase, nem parece que é crente. Jesus diz para a gente ter cuidado com nossos membros, com nossa mão, com nosso pé, com nosso olho. Jesus já está falando isso porque o ser humano ele é muito carnal. As pessoas querem frequentar a igreja, mas não querem deixar seus vícios carnais. Não querem viver uma vida séria, não querem levar uma vida como ovelha. E aqui acabam as ovelhas se fugindo. Muitas ovelhas vão embora. Jesus cita aqui as 100 ovelhas, né, que é até cantada como louvor no meio das igrejas. Jesus diz, porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha perdido. E nessas brigas, muita gente se afasta da igreja. Muita gente se perde por causa de líderes espirituais. Muitos estão vivendo uma vida carnal, que Jesus chega ao ponto de dizer aí no versículo de número 9, melhor te entrar na vida do que com um olho só do que tendo os dois ser lançado no fogo do inferno. Tem muita gente carnal que fica na igreja só brechando a vida dos outros, olhando a roupa da mulher, olhando o homem, admirando, pessoas invejosas. É isso que Jesus está falando, vou falar bem claro aqui para você. Jesus que vendo pessoas que têm a mão, que querem roubar, mãos que roubam as pessoas dentro das igrejas, enganadores, fraudulentos. Jesus está falando aqui essa palavra que no mundo é normal ter escândalo, mas dentro da igreja dele não era para ter. Mas vai ter porque Jesus está falando aqui, ó. Jesus está querendo salvar essas pessoas. E aqui as 99 estão lá. Tem igreja que parece uma sociedade, só frequenta aquelas pessoas. A igreja não cresce, a igreja não se levanta. É uma sociedade. Muitas igrejas viraram sociedade. Só frequenta aquelas pessoas ali. Não entra ninguém diferente, porque ninguém está atrás de pessoas perdidas. Muitos só estão lutando ali pelo seu banco. Parece uma sociedade. Eu fui pastor de uma igreja que tinha 12 bancos só. Que tinha, aliás, 4 bancos. Eu dirigi uma que tinha 4 bancos, porque só cabia 20 pessoas daqueles 4 bancos. E as pessoas não traziam ninguém frequentava aquela igreja, porque aquela igreja tinha uma visão que ela só era para
20 pessoas. É assim que está acontecendo hoje em muitas igrejas. Muitas pessoas não salvam ninguém. E Jesus está dizendo aqui, ó. Ele diz aqui que há uma alegria no céu, olha. Se porventura, o Senhor tem mais prazer por aquela que se converteu do que aquelas que estão lá na igreja. Aqui, todas as ovelhas têm um valor tremendo. Jesus não quer perder ninguém. Está bem claro aqui, ó. Ele diz bem claro que não quer perder ninguém. Viu? Aí está o versículo. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está no céu que um desses pequeninos se perca. Tem gente que vai embora e ninguém vai atrás. O pastor não vai atrás. Ninguém vai atrás. Como se a igreja. Eu trabalhei numa igreja que o pastor lá, eu tive que sair dessa igreja aí. Porque ele dizia assim, pode ir embora. Deus manda outra ovelha. Como se Deus fosse culpado da pessoa estar indo embora. Infelizmente, muitos estão indo embora das igrejas por culpa desses falsos pastores, desses falsos líderes, que acham que as ovelhas são dele, que querem trocar a ovelha por gado político. As ovelhas, a verdadeira igreja, o dono dela é o Senhor Jesus. Nunca se esqueça disso, pastor que está me ouvindo. Quem é o dono das ovelhas não é a denominação, é Jesus. Amém? Amém, diga amém, né? Glória a Deus. Porque muitas pessoas, elas não pensam como eu estou ensinando aqui nesta manhã pela palavra. Todas as ovelhas não são minhas, não são de pastor nenhum. As ovelhas são do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Todas as ovelhas são do Senhor Jesus. Nunca se esqueça disso. Quando alguém vier dizer, as ovelhas da amiga, não é sua. As ovelhas são do Senhor Jesus. Amém? Todas as pessoas que estão nas igrejas são ovelha de Jesus. Não há, é minha ovelha. Nenhum pastor pode usar esse termo. Vamos continuar, glória a Deus, glória a Deus. Vamos continuar a palavra. Aqui do versículo, o perdão do irmão, né? Jesus está ensinando a reconciliação. Nesse texto, Jesus nos ensinou a lidar com a pessoa que pertence à igreja e comporta-se de modo desordenado. Como eu falei, é o que mais tem em muitas igrejas. Se alguém pecar contra alguém, deve haver uma conversa entre os dois. E se o pecador der ouvido a quem o agrediu, será restaurado. Caso não haja sucesso, deve-se repetir a conversa na presença de 2 ou 3 testemunhas. Isso no Velho Testamento, em Deuteronômio 19, em 2 Coríntios 3, o apóstolo Paulo fala, em 1 Timóteo, em todo lugar vai ter isso aí, irmão. Então as pessoas têm que chamar testemunhos para tentar apaziguar a situação. Depois desses passos, se o pecador não se arrepender, deve ser levado à igreja. Se não ouvir a igreja e continuar no pecado, deve ser considerado um gentil e publicano. Alguém que se encontra longe da presença do Pai, a partir desse ensinamento de Jesus, podendo entender que caso alguém sofra uma ofensa, o agressor deve buscar o perdão dessa pessoa. E não somente o perdão divino, como costumam fazer. Eu trabalhei numa igreja em que eu encontrei um casal que eu fiz de tudo para trazer ele para a igreja. Eles tinham sido excluídos. Em muitas igrejas as pessoas são excluídas e são colocadas em ata, são mandadas embora como cachorro. Eu fiz um tratamento com muita gente. Eu já busquei muita gente que foi excluída de igreja. E Jesus não quer, vou dizer novamente o que eu falei, Jesus não quer perder ninguém. Está aqui o versículo para você marcar na sua Bíblia. Não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. Jesus não quer perder ninguém, irmão. Só vai embora da igreja quem realmente não quer prestar. Continuando aqui a palavra, Jesus diz aqui, ó, sobre a oração, que vem a partir do versículo de número 18 até o versículo 20, é uma das palavras que mais se ouve na igreja. Até um louvor, se está ligado aqui na terra, é ligado no céu. Louvor que eu aprendi em 1996. Nossas orações são atendidas quando perdoamos aos outros. Coloque isso aí. Por isso que quando você for orar, peça perdão. Peça perdão para que nada atrapalhe a sua comunhão com Deus. O que atrapalha a nossa oração é pecado. Vou dizer bem claro. Quando você for fazer uma oração, Senhor, me perdoa para que eu possa agora fazer uma oração que te agrade. A nossa oração são atendidas quando perdoamos aos outros. Na ordem desse texto, a promessa de ligarmos coisas na terra vem depois de o Filho do Homem
declarar que precisamos perdoar os irmãos. Está escrito bem claro aí, ó. Aqui tive uma briga entre pessoas. Tem muita confusão em todo lugar, de parentes, de amigos. Assim, se estivermos de acordo com a vontade de Deus, cumprindo os seus mandamentos, teremos poder e autoridade para ligar e desligar coisas aqui na terra. Olha lá. E elas serão ligadas ou desligadas nos céus. Quando o povo de Deus caminha em unidade na palavra, o Senhor Jesus no céu está em consonância com a atitude dos seus. No entanto, não podemos esquecer de que a direção para os nossos atos, olha lá, declara isso aqui, ó, deve vir dele, de Deus. Estando ao lado do Senhor, desde que ele nos tenha dado a fé, não haverá limites para a nossa atuação. Por isso, ouse tomar posse de tudo que a palavra declara ser seu. Deus honra o que seus lábios proferirem. Viu aí? Então, se você e a sua esposa orarem para que Deus abra a porta de emprego, abençoe seus filhos a prosperarem, a serem advogados, se você ministrar a oração com fé, realmente com o coração, está escrito aí, ó, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. Você pode ligar essa oração ao céu. Eu sou testemunho de muitas pessoas que fizeram isso e me usaram até como, vem aqui, missionário, ouvir a oração que vai ser feita agora numa casa. E quando as pessoas oraram, se cumpriu. Deus traz à existência o que ainda não existe. Decore isso aqui, ó, na sua mente. É uma frase que eu aprendi em 1996. Deus, ele vai trazer à existência tudo aquilo que não existe. Aqui, Pedro aqui, ó, falou do perdão, né? Como vocês viram, até quanto devo perdoar? Jesus está falando essa palavra para a gente aprender a perdoar e liberar perdão. Não deixe nada trabalhar. O versículo 21 ao 35, perdoar sempre. Ó. Pedro achou que 7 seria um bom número de vezes que deve se perdoar alguém. Jesus, porém, lhe respondeu 70 vezes 7. Desta forma, ele não estava fixando o número, mas sim dizendo que o crente tem de perdoar sempre. O verdadeiro cristão tem que perdoar sempre. Amém? Pois não deve haver limite para o perdão. Então, o fim de ilustrar esse ensinamento, o mestre contou a parábola de um credor incompassivo. Esse homem foi perdoado por seu senhor, olha lá, de uma enorme dívida que ele não podia pagar, mas cobrou com violência a pequena dívida que um de seus servos lhe devia. Por esta razão, o Senhor o entregou aos atormentadores. Devemos assemelhar-nos a Deus na atitude de perdoar. Esquece a ofensa. Pois ao negarmos o perdão a alguém, permitimos que o diabo nos une. Olha aí, ó. Nos use. E como isso, somos entregues aos atormentadores. Muitas doenças que muitas pessoas têm hoje em dia, eu vou dizer bem claro aqui para você. Existem doenças físicas e doenças espirituais. Existe muita gente aí que está doente há tanto tempo, de todo tipo de doença. De estômago, de diabetes, de pressão alta. Todo tipo de doença, muitas vezes, ela é causada pelo pecado. Tem muitas pessoas que não perdoaram, não liberam perdão para o pai, para a mãe, para o filho, para a filha, para o pastor. É todo tipo de situação. Tem muitas pessoas que elas querem ser perdoadas, mas elas não liberam perdão. Eu cresci assim em igrejas grandes, com mais de 1000 pessoas, onde eu via pessoas, eu não vou perdoar não. Se você não perdoar, meu irmão, você está travando o mundo espiritual para a tua família. Você pode orar como você quiser, fazer jejum, ir para monte, mas se teu coração existe alguma coisa, alguma falta de perdão, você nunca vai receber a bênção. Quem falou foi Jesus aqui em Mateus 5, 6 e 7. Na própria oração do Pai Nosso, Jesus disse, ele fala, perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você não aprender a perdoar, se alguém está devendo, tem pessoas que nunca mais falaram com uma pessoa por causa de R$100, de R$50, de R$20, de dinheiro. Dinheiro você ganha novamente, não perca a sua paz por dinheiro, por objeto, por ventilador. A pessoa emprestei uma panela, a pessoa nunca me devolveu, um copo, um prato. Meu irmão, libere perdão. Não deixe nada
Né? Aqui Jesus está falando que esse homem foi perdoado, ele devia muito dinheiro que ele não devia pagar. Eu não sei se em dinheiro de hoje era 500 mil, que uma vez um pregador falou, mas era muito dinheiro. Se alguém dissesse para você, você deve 500 mil, você vai conseguir pagar 500 mil? Mas esse homem aqui perdoou uma dívida gigantesca. E o outro que devia uma dívida aqui, que é aproximadamente menos de R$1.000, ele espancou esse homem, ele agrediu, ele ainda mandou prender esse homem por causa dessa dívida. Eu já vi pessoas levando pessoas para a delegacia por causa de um ventilador. Olha, a pessoa está com um ventilador que é meu, eu emprestei, a pessoa não trouxe. Pessoas da igreja, hein? E foram para a delegacia lá, e a pessoa chorou e dizia assim: eu sempre fui sua amiga. Era duas mulheres. Eu sempre fui sua amiga. Se você quisesse o ventilador, você poderia ter pedido, eu tinha trazido aqui. A pessoa levou o ventilador lá. Ela tinha dado o ventilador, vou dizer bem claro, foi dado de presente para essa outra irmã. Só que não deu a nota fiscal. Um dia que você for dar um objeto, um ventilador, dê a nota também. Para a pessoa vai ficar com. A pessoa, no momento de raiva, queria o ventilador como uma forma de vingança, de chateação. Foi essa a situação que essa pessoa. E essa pessoa era da igreja. Levou a irmã na delegacia, o presente que o marido dela tinha dado. Meu, amigas de infância, por causa de um ventilador ali. A outra levou o ventilador que recebeu de presente. O que deu o presente já tinha morrido. Não tinha como testemunhar, mas todo mundo sabia que era um presente. Aí ela foi na delegacia, levou o ventilador, devolveu o ventilador, chorou. Eu estava presente assistindo tudo isso aqui que eu estou falando. Eu era criança, eu era novo. Eu nunca esqueci aquela cena. Meu pai e minha mãe disseram para a gente ver essa situação e me ensinou o que é perdoar. Você está entendendo? Não perca a sua salvação por coisa pequena. Não perca a sua salvação. Por incrível que pareça, a irmã que foi para a delegacia liberou perdão e eles falaram até a morte. Hoje eles estão mortos, já estão no reino de Deus. E eu digo para você a mesma coisa, não deixe a tua mente. Eu já liberei perdão para muita gente, estou dando como exemplo. Isso aqui eu aprendi, aquilo foi uma lição para mim. Eu não tenho mágoa, não tenho ressentimento de ninguém aqui no meu coração. Olha aqui, estou batendo no meu peito, estou dizendo aqui para você, não tenho raiva de ninguém. Muita gente me enganou, me defraudou, fez tanta coisa contra mim, não tenho nada. A gente não pode perder a nossa salvação por nada. Por isso que eu vou fazer a oração aqui final de agradecimento, porque no meu coração não tem nada. Eu já pedi perdão agora mesmo aqui. Todo dia nós erramos e todo dia nós temos que pedir perdão. Todo dia você tem que aprender a estar na presença de Deus. Todo dia você tem que ficar limpo diante de Deus. Amém? Vamos encerrar a escola dominical? Já passamos de 30 minutos, passa muito rápido. Só não vamos fazer mais de 1 hora, porque a do celular que não aguenta 1 hora de gravação. Vamos agradecer a Deus, apresente a sua vida. Coloque a mão no seu peito agora, no seu coração, como eu estou colocando aqui, ó. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu coloco a mão no meu coração, assim como se essa pessoa está colocando a mão no coração, que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, meu Pai, por essa palavra que foi ministrada. Nós não queremos que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Limpa o coração desse homem de toda mágoa, de todo ressentimento. Queremos ir morar no céu e queremos que nada nos atrapalhe para nós entrarmos no reino de Deus. Por isso tira tudo aquilo, toda a mágoa que nós temos no nosso coração, tudo aquilo que atrapalha a nossa vida de ser feliz. Pai, eu oro por cada homem e por cada mulher do nosso grupo, por cada pessoa que está compartilhando essa mensagem da Escola Dominical, que o Senhor opere em cada vida, em cada coração. Obrigado pela tua palavra que foi ministrada. Obrigado por esse domingo maravilhoso. Obrigado por estarmos juntos aqui. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer mais e mais. Que esse domingo seja uma bênção, que essa semana seja uma bênção, pois nós oramos no poder e autoridade do poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém, diga eu creio. Diga comigo assim, ó, levante sua mão direita. A vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Fique na paz, que Deus abençoe a todos.